Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além das videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e também reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais que os links vão estar lá. E para os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e os irmãos estarão recebendo semanalmente, de forma automática, os esboços em PDF. E eu quero também lembrar aos irmãos que todos esses materiais que são disponibilizados para estudo, eles não substituem as aulas presenciais, que no caso da nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber quando novos vídeos forem postados, e também pedir para que os irmãos compartilhem o nosso material através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste quarto trimestre de 2016, o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título O socorro de Deus para livrar o seu povo. Muito bem, irmãos. Vamos ver agora então quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí na videoaula de hoje. Primeiro nós faremos uma introdução, falando aí de uma forma bastante abrangente sobre o livro de Esther. Depois nós falaremos sobre a crise que ocorreu no palácio do rei da Pérsia. Em seguida, nós falaremos sobre a conspiração para exterminar o povo judeu, a conspiração contra o povo judeu. Depois nós falaremos sobre a vitória do povo de Deus. Tá? Nesses três tópicos, irmãos, no segundo, terceiro e no quarto, nós veremos aí a narração propriamente dita da história do livro de Esther. Em seguida, nós falaremos sobre a chamada Festa do Purim. Depois, nós falaremos um pouco sobre alguns predicados de Mardoqueu e de Esther, predicados esses que também devem ser vistos em cada um de nós cristãos. Em seguida, nós falaremos sobre a providência de Deus em uma série de pontos e fatos da história de Esther. E por último, nós faremos aí, como de costume, uma breve conclusão. Bom, vamos então aí ao primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o livro de Esther. Bom, vamos ver então, irmãos, agora algumas características e algumas curiosidades sobre o livro de Esther. Bom, primeiramente, o livro ele leva o nome da personagem principal da narração, que é Esther. E a autoria do livro de Esther ela é desconhecida, ou seja, não se sabe quem é o autor do livro de Esther. Um outro ponto, irmãos, em termos de cronologia, todos os fatos que são narrados no livro de Esther, eles ocorreram num período compreendido entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. Bom, os irmãos sabem que depois que a Pérsia conquistou a Babilônia em 539 a.C., a sede dos exilados judeus passou a ser não mais a Babilônia, mas sim a Pérsia. E a capital da Pérsia era Suzã, exatamente onde ocorreu toda a história de Esther. Então a história ocorreu em Suzã, que era a capital da Pérsia. E os principais personagens do livro de Esther são os seguintes. O primeiro personagem que aparece é o rei Assuero. Assuero, ele era o rei da Pérsia e ele também era chamado de Xerxes I, né, sendo que Assuero é o nome em hebraico e Xerxes I é o nome em grego. Né? Em persa, o nome ele é um pouco mais complicado de se pronunciar, é algo parecido com Kshayarsha, alguma coisa próximo disso. Então, enfim, o primeiro personagem é o rei Assuero, era o rei da Pérsia naquela ocasião. Outro personagem do livro de Esther é Amã, que foi colocado aí pelo rei Assuero como o segundo homem mais importante do reino da Pérsia, atrás apenas do próprio rei. Ou seja, como se fosse um primeiro-ministro persa. E Amã, ele era inimigo do povo judeu. E nós vamos ver no decorrer dessa videoaula que ele conspirou contra o povo judeu, ele conspirou contra o povo de Deus. E nós vamos ver que ele era um cara ambicioso, um cara arrogante, enfim.
Uma outra personagem é Vasti, tá? Uma mulher, era a rainha, esposa do rei Assuero, rainha essa que antecedeu a rainha Esther. Depois nós temos a própria Esther, que era uma judia muito formosa e que se tornou rainha da Pérsia no lugar de Vasti. E por último nós temos Mardoqueu, que ele era primo de Esther. Ele era primo de Esther, só que ele adotou Esther cuidando dela porque ela tinha perdido seu pai e a sua mãe. Tá? Então Mardoqueu, ele trabalhava no palácio também, ele era primo de Esther, mas era assim praticamente o pai adotivo dela. Enfim, esses são os 5 personagens, ou os 5 principais personagens do livro de Esther. E apenas como curiosidade, irmãos, o livro de Esther ele começa com uma festa, né, patrocinada aí por um rei pagão, e termina também com uma festa, só que agora é uma festa do povo de Deus, em comemoração à vitória sobre o inimigo. Um outro ponto interessante no livro de Esther é que, apesar de Deus não ser citado diretamente em todo o livro, nós podemos ver claramente a providência de Deus em vários fatos da história de Esther, no intuito aí de livrar o seu povo das mãos do inimigo. Bom, vamos ver então agora um pequeno esboço do livro de Esther. Então nós temos aí no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 18, a narrativa nos fala sobre a providência de Deus no provimento de uma rainha. Depois, nos capítulos 2, versículo 19 até 4, 17, nós temos a narrativa da providência de Deus no meio de uma trama, no meio de uma conspiração. Depois, no capítulo 5.1 a 9.32, nós temos a providência de Deus no livramento do seu povo. E depois nós temos aí no último capítulo, que é o capítulo 10, que ele é um capítulo curtinho, só tem 3 versículos, nós temos a providência de Deus na elevação ou na exaltação de Mardoqueu. Muito bem, irmãos. Como nós podemos ver, a providência de Deus ela está presente na maioria dos fatos do livro de Esther, sendo essa a mensagem principal, ou seja, a providência de Deus. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 754, ela apresenta o propósito do livro de Esther, que eu transcrevi aí para os irmãos nesse slide, por entender que o texto resume bem esse propósito. Então diz assim, o livro tem um propósito duplo. Primeiro, ele foi escrito para demonstrar a proteção e o livramento de extermínio iminente do povo judeu, mediante a intervenção de Deus através da rainha Esther. 2. Foi escrito também para prover um registro e contexto histórico da festa judaica do Purim. Então, enfim, esse é o propósito aí do livro de Esther. Muito bem, irmãos. Tendo finalizado a introdução, onde nós falamos de forma assim panorâmica sobre o livro de Esther, de forma bastante resumida, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a crise ocorrida no palácio do rei Assuero, lá na Pérsia. Muito bem, irmãos. A história ela se inicia no 3º ano do reinado de Assuero. Houve ali uma grande convocação dos governantes e dos nobres do grande império, né? Eram 127 províncias aproximadamente. Então houve uma convocação para que todos os nobres viessem até Suzã, que era a capital da Pérsia, para uma grande festa. E essa festa ela duraria 6 meses, ou seja, 180 dias para a nobreza. E haveria então um banquete para os visitantes mais nobres e também para os cidadãos de Suzã no final, durando 7 dias. Bom, tratou-se aí, como os irmãos podem ver, de uma festa muito longa, até porque eram 127 províncias, como nós comentamos, e que os nobres de todas elas deveriam participar, só que possivelmente talvez eles não pudessem participar todos aí de uma vez, até para as províncias não ficarem desprovidas de liderança, enfim, de governo. Mas de qualquer forma houve aí esta grande festa. E a motivação do rei em dar essa grande festa era apresentar a riqueza e o esplendor aí do seu reino, das suas posses. Né? E um ponto interessante a comentar é que a rainha Vasti, que era a esposa do rei Assuero, ela também fez um banquete, só que para as mulheres do palácio. Então nós vemos aqui que existiam importantes diferenças de status, vamos dizer assim, entre os homens e as mulheres da corte persa.
Então, ao mesmo tempo em que estava ocorrendo a festa para os homens, para os nobres persas, também estava ocorrendo um banquete organizado pela rainha Vasti, só que para as mulheres. Então, até esse momento aí estava ocorrendo tudo bem, tudo na maior normalidade, todos festejando, a princípio sem se preocupar com nada. Então, nós vemos aí um povo pagão, em sua grande maioria, né? Não vou dizer todos, porque tinham muitos judeus que estavam ali, estavam exilados, mas nós vemos um povo pagão cujo rei ele ostentava toda a sua fortuna, ele tinha muita ostentação. Existem pessoas, os irmãos sabem disso, que são extremamente apegadas a bens materiais e a concupiscências também diversas. São pessoas assim vazias de Deus e que elas tentam de alguma forma preencher esse espaço. Só que elas preenchem com coisas que nunca vão satisfazê-las, né? A própria palavra diz que quem amar o dinheiro jamais se fartará dele. E não é incomum que pessoas que não conheçam a Deus sejam desta forma, que elas venham agir dessa maneira. O problema é que nós estamos numa época em que muitos cristãos ou muitas pessoas que se dizem cristãs, elas também estão agindo dessa forma. E o agravante nesse caso é que o fato de conhecerem a Deus, fazendo isso, suas atitudes elas acabam praticamente sendo um desprezo ao Senhor, um desprezo a Deus. Quando essas pessoas que se dizem cristãs, elas acabam colocando a sua confiança não em Deus, mas nas suas posses, no seu status, nos seus bens materiais, enfim, deixando aí que a soberba e que o orgulho tomem conta de seus corações. Agora, eu quero lembrar para os irmãos também que não existe nenhum pecado em se prosperar financeiramente, através de um trabalho honesto, de um trabalho abençoado. Deus pode sim nos prosperar. A grande questão aqui é o que ocorre com a pessoa depois que ela venha prosperar, depois que ela prospera. No livro de Salmos, no Salmo 10, na sua parte B, nós temos a recomendação aí do salmista sobre essa questão do enriquecimento. Diz assim a palavra do Senhor na tela dos irmãos: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então o dinheiro em si ele não é ruim, desde que não se coloque o coração nele. Os irmãos sabem, passagem bastante conhecida, que a Bíblia afirma também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de toda espécie de mal. Enfim, irmãos, voltando à questão da história, era um rei pagão e ele gostava de ostentar, ele gostava de mostrar as suas riquezas, de mostrar o seu poder, o seu poderio para as pessoas. E no último dia do banquete, o rei ele já estava alterado por causa da bebida, ele já estava embriagado. A Bíblia não nos diz, mas com certeza a maior parte dos que estavam ali presentes também já deveriam estar alterados, já deveriam estar embriagados também. Então a Bíblia diz que o rei ele mandou que os 7 eunucos, eram 7 eunucos, que eles trouxessem na presença do rei a rainha Vasti, trouxesse a rainha com a coroa real. E apenas para os irmãos saberem, curiosidade, os eunucos eles eram homens que eles eram castrados e encarregados de servir no harém do rei e também de fazer uma mediação ali entre a comunicação, né, do rei para com o harém e vice-versa. Bom, o rei, embriagado, ele queria, na verdade, exibir a beleza da rainha Vasti para os convidados de forma ali orgulhosa. Normalmente, as mulheres elas não ficavam no mesmo ambiente nessas festas, mas nesse caso o rei mandou que chamasse a rainha apenas no intuito de mostrar ela para os convidados, de expor ela aos convidados, estando praticamente todos ali embriagados. Então essa foi a motivação do rei Assuero em pedir para que a rainha viesse até a presença dos convidados. Então, vejam só, irmãos, a atitude tomada por uma pessoa já alcoolizada. Irmãos, ele queria expor a sua esposa. Os irmãos sabem, as pessoas, por mais sensatas que elas sejam, elas são capazes de cometer atos horríveis quando elas estão sob efeito do álcool, ou não só álcool, mas algum tipo de droga também, enfim. E todos sabem que pessoas nesse estado, elas podem fazer coisas que elas até venham a se arrepender depois. Né? Quantas pessoas acabam morrendo no trânsito e até matando outras por causa de álcool? Quantas pessoas se envolvem sexualmente com outras pessoas por causa de álcool?
em festas, festas de empresas, festas de vizinhança, enfim. Quantos casamentos são destruídos, quantos lares são desfeitos devido à bebida. E nós, como cristãos, nós não devemos fazer uso de bebida alcoólica. Nós não devemos também, não somente fazer uso, mas nós também não podemos, como cristãos, estar em ambientes em que pessoas fiquem consumindo bebidas alcoólicas. Por mais que pareça normal ao mundo, irmãos, por mais que pareça que ali é somente um momento de confraternização, que todos estão alegres, por mais que pareça lícito, trata de algo que não convém ao cristão fazer, tá? Não convém ao cristão estar nesse tipo de ambiente, muito menos fazer o consumo de bebida alcoólica. Olha só o que a Bíblia nos diz no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Enfim, um alerta aí para a questão da embriaguez. Você vê que um rei, um homem poderoso, acabou, por causa da bebida, por causa da embriaguez, fazendo com que fosse dada uma ordem para querer expor a sua esposa para um monte de bêbados, numa festa, aí, numa grande festa que durou muitos dias. Então, irmãos, a Bíblia diz que a rainha Vasti, ela se recusou a obedecer à ordem do rei, ou seja, ela não foi até a presença do rei para ser exibida para os convidados. Possivelmente, irmãos, a Bíblia não nos relata, mas possivelmente ela tenha desobedecido porque ela não queria expor o seu corpo para aqueles convidados embriagados, entendendo aí talvez que aquele não era um lugar para ela estar. Então, por isso que ela rejeitou. Então, cabe aqui uma pergunta: qual a nossa postura diante do pecado ou da aparência do mal? Nós, cristãos, devemos selecionar o tipo de ambiente que nós frequentamos, irmãos. O tipo de ambiente onde nós estaremos, no que se refere principalmente à diversão. Existem muitas formas de se divertir sem se envolver com o que é mal e também evitando a aparência do mal. Infelizmente, muitos cristãos que se deixaram levar aí pelo chamado relativismo, onde tudo é relativo, enfim, nada é absoluto, e usam desculpas do tipo, mas não vejo maldade nenhuma nisso ou naquilo, o que vale é o que está no meu coração, ou seja, começam a usar uma série de desculpas para fazer aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, o cristão, ele tem que se desviar do mal, e não só do mal em si, mas também da aparência do mal. O cristão ele não pode ser motivo de escândalo, mesmo que para isso ele tenha que ouvir comentários do tipo que é antissocial, que não se mistura, enfim, ou algo desse tipo. Nós devemos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Ou seja, os costumes mundanos não podem ter lugar no nosso coração, não podem ter lugar na nossa vida. Tá? Irmãos, por mais que algumas situações possam parecer lícitas, nós temos que ser vigilantes, nós temos que manter a vigilância constante, porque, como nos dizem as Sagradas Escrituras, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então não é somente uma questão de evitar o mal, mas também de evitar a aparência do mal. Bom, enfim, voltando aqui à questão da rainha Vasti, a Bíblia diz que por causa desta atitude dela de se recusar a obedecer à ordem do rei, ele se enfureceu, ele ficou furioso. A crise então estava instaurada no palácio. Agora, nós sabemos que se tratava aí de uma situação de crise que seria usada por Deus para que seus desígnios se cumprissem no que se refere ao livramento do seu povo. Enfim, de qualquer forma, a crise ela estava instaurada. E o rei, então, furioso, ele perguntou para os sábios o que ele deveria fazer, o que deveria ser feito em relação àquela atitude da rainha. E depois dele ouvir todo o conselho dos sábios, o rei então determinou que Vasti ela não poderia mais se apresentar diante do rei. É como se fosse um divórcio aí nos dias atuais. E além disso, ele soltou um decreto no seu reino dizendo que todas as mulheres deveriam honrar seus maridos, ou seja, que cada homem fosse aí o senhor da sua casa. Quando ele foi aconselhado ali pelos sábios, os sábios falaram, olha, isso aqui pode abrir um precedente para que as mulheres de todos os príncipes e todas as mulheres do reino, elas passem a fazer a mesma coisa. Então, além de, vamos dizer assim, destituir a rainha Vasti do cargo, né, de rainha, enfim, se separar dela, o rei ainda soltou um decreto para evitar
que isso pudesse ser um precedente para que outras mulheres viessem aí a desonrar os seus maridos também. E a Bíblia diz que depois que o furor do rei passou, que ele se lembrou de Vasti, ele se lembrou da rainha Vasti e se lembrou também do seu decreto em relação a ela. Então, os jovens que serviam ali ao rei, eles o aconselharam que mandasse buscar em todo o reino da Pérsia moças que fossem formosas, que fossem virgens, e que trouxessem elas até o palácio, colocando elas sob o cuidado de um eunuco que tomava conta das mulheres, né, da casa ali das mulheres, para que elas fossem enfeitadas, que elas passassem por um período ali de um ano de tratamento de beleza, e depois se apresentassem diante do rei. E a moça que parecesse bem aos olhos do rei, que ela reinasse no lugar de Vasti. E é nesse momento que aparece na história Mardoqueu, que era um judeu benjamita, que trabalhava no palácio, e aparece também Esther, que era uma judia, que ela tinha perdido seu pai e sua mãe, então ela foi criada por Mardoqueu. Mardoqueu, ele era primo de Esther, e ele acabou criando ela depois que seus pais morreram. Ou seja, Esther era filha do tio de Mardoqueu. E Esther, aqui uma curiosidade para os irmãos, é um nome grego. Tá? A Bíblia ela cita também o nome Hadassah, com H, né? H-A-D-A-S-S-A, que é o nome dela em hebraico. Enfim, a Bíblia diz que ela era uma moça bela e uma moça formosa também. Voltando à questão do rei, ele seguiu o conselho daqueles jovens que o serviam, e então ordenou que trouxessem as moças virgens e formosas de todo o reino, e Esther foi uma dessas moças. Esther era uma dessas moças que fora levada ali para o palácio, porque ela também era bela, porque ela também era formosa. Bom, a Bíblia diz que Esther, ela achava graça aos olhos de todos, ela era uma pessoa assim, muito simpática, então todo mundo via graça nela. E o eunuco que tomava conta das mulheres também viu graça nela e colocou Esther no melhor lugar da casa das mulheres. E depois dos 12 meses, né, após 12 meses, naquele lugar, chegou o tempo das moças serem apresentadas para o rei. E quando chegou a vez de Esther, a Bíblia diz que o rei ele amou a Esther mais do que todas as mulheres e que ela alcançou graça perante ele mais do que todas as demais. Enfim, o rei então colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Nós veremos mais adiante que Deus ele tinha um propósito em colocar Esther como rainha, porque aproximadamente 5 anos depois ela iria ajudar o seu povo. Só que Esther não sabia disso. E conosco não é diferente. O propósito de Deus para as nossas vidas, ele nem sempre é por nós conhecido. E o tempo de Deus também não é o nosso tempo. Ou seja, assim como Esther, que foi 5 anos depois usada no propósito de Deus aí para poder livrar o seu povo, para poder ajudar o seu povo, é, 5 anos depois. No nosso caso também, o tempo não nos pertence, ou seja, o tempo é de Deus. Então, Deus tem propósito, às vezes a gente não entende no primeiro momento, e isso daí vai se cumprir tempos depois. Quanto tempo? Ninguém sabe, é no tempo de Deus. Cada situação é diferente uma da outra. Bom, nesse interim, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele trabalhava no palácio, ele estava à porta do rei, e ele ficou sabendo que dois eunucos, chamados Bigtan e Teres, que eles eram guardas do palácio, eles estavam com raiva do rei, eles estavam zangados com o rei Assuero, e eles estavam conspirando, eles estavam planejando matar o rei. Bigtan e Teres estavam planejando matar o rei. E Mardoqueu, então, sabendo disso, o que ele fez? Ele contou isso para a rainha Esther. E a rainha Esther foi e disse isso para o rei Assuero. Disse para ele o que Mardoqueu tinha descoberto. Aí, mais uma pergunta que fica aí para nossa reflexão. Qual é a nossa atitude quando nós sabemos de tramas e nós sabemos também de coisas erradas? Nós temos aí atitudes no sentido de não deixar que essas coisas erradas ocorram,
nós fingimos que não sabemos de nada, nós nos manifestamos somente dependendo aí de quem seja o alvo dessas tramas, se é alguém que a gente gosta, que a gente não gosta, enfim, fica aí para a nossa reflexão. Mardoqueu ficou sabendo daquela trama e informou isso à rainha, né, para que o rei fosse salvo, mesmo sendo um rei pagão. Então, a Bíblia diz que houve ali uma investigação e eles descobriram que era verdade aquilo que Mardoqueu tinha dito, e os dois eunucos, né, Bigtan e Teres, eles foram enforcados. E a Bíblia diz que isso foi registrado no livro das Crônicas, ou seja, no livro que, vamos dizer assim, escrevia a história do reino. Bom, vamos agora ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a conspiração contra o povo judeu. Nós vimos inicialmente que houve uma crise no palácio, depois que houve uma conspiração para matar o rei que foi descoberta por Mardoqueu, e isso acabou evitando com que o rei morresse. E agora nós vamos falar sobre a conspiração contra o povo judeu, contra o povo de Deus. Muito bem. A Bíblia diz que o rei ele engrandeceu um homem chamado Amã e colocou ele acima de todos lá no reino da Pérsia. Amã ele se tornou o segundo homem mais poderoso do reino. E o rei também ordenou que todos os funcionários do palácio eles se curvassem e se ajoelhassem ali, enfim, diante de Amã em sinal de respeito por ele ser um homem, vamos dizer assim, exaltado pelo rei. Só que Mardoqueu ele, diferente dos demais funcionários do palácio, ele não se ajoelhava diante de Amã. Até que outros funcionários começaram a perguntar para ele, falando, pô, Mardoqueu, por que você não se inclina, por que você não se ajoelha diante de Amã? Por que você está desobedecendo a uma ordem do rei? E Amã se limitava a dizer o seguinte, ó, pelo fato de eu ser judeu, porque eu sou judeu, simplesmente por isso. Então, o que eles fizeram? Os funcionários pegaram e contaram isso para Amã, que Mardoqueu não se inclinava diante dele e dizia que o motivo para isso era o fato dele ser judeu. Aí, uma outra pergunta para nossa reflexão. Diante de quem nós temos nos prostrado? Ou quem são os Amãs que têm levado muitos cristãos aí a se prostrarem? Quero colocar aqui alguns exemplos, nós falamos sobre isso num outro trimestre, onde a gente comentou bastante sobre idolatria. Mas apenas como exemplo, o Amã que pode levar um cristão a se prostrar diante dele, pode ser, por exemplo, um membro da família, pessoas que idolatram familiares, pode ser o trabalho, pode ser o status da pessoa, podem ser aí, principalmente a juventude, né, celebridades, ídolos, pessoas que estão em alta na mídia, inclusive do mundo evangélico também, cantores, pregadores, enfim, o Amã da vida de muitos cristãos pode ser os bens materiais também, ou seja, pessoas que se prostram diante do dinheiro. Um outro grande mal dos tempos atuais, né, pessoas que têm uma vaidade excessiva, onde acabam se prostrando aí diante da sua própria aparência, ou seja, são pessoas que idolatram o próprio corpo. Né? Nós temos sim que ter atitudes para manter um corpo saudável, para sermos saudáveis, mas isso é bem diferente de querer idolatrar o próprio corpo e querer sair mostrando para todo mundo, enfim. Então a gente tem que saber diferenciar isso. Então são alguns exemplos aí de situações que podem levar ou que têm levado muitos cristãos a se prostrarem. Muito bem, voltando aí à narrativa então. Amã, então, ao saber que Mardoqueu ele não se curvava, ele não se ajoelhava, ele ficou furioso e ele passou a alimentar ali um grande ódio de Mardoqueu. Irmãos, Amã, ele se tornou rico, ele se tornou poderoso, ele passou a ter o status aí do segundo homem mais poderoso do reino. Só que mesmo com toda a riqueza, mesmo com todo o status, com poder, ele não se conformava com o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele. Então Amã, ele tinha tudo isso, só que não era suficiente. Né? A gente conclui isso, não era suficiente. Por quê? Porque ele era orgulhoso, porque ele era obcecado por poder, por status. Nós vemos aqui então o problema da soberba da vida, que os irmãos sabem que juntamente com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, são aí os três agentes do mundo. Então, ele era extremamente arrogante, ele era extremamente obcecado, ele era muito soberbo.
Então, não bastava ele ter tudo o que ele tinha, mas ele queria que Mardoqueu também se curvasse diante dele. Mardoqueu não fazia isso. E então, o ódio de Amã fez com que ele planejasse uma maneira de matar não somente Mardoqueu, mas a raiva dele era tanta que ele planejava matar todo o povo judeu. Amã, então, ele foi até a presença do rei e disse que nas províncias do reino existia espalhado ali um povo que seguia outras leis e que não obedeciam às ordens do rei. Olha só, ele não disse que eram os judeus, mas ele falou que tinham pessoas ali que eram como se fossem rebeldes, não obedeciam às ordens do rei. E então ele sugeriu ao rei que o rei assinasse um decreto ordenando que todos esses que estivessem nessas condições, eles fossem mortos. Reparem de novo, irmãos, que Amã, ele disse que era um povo espalhado, mas não disse que se tratava dos judeus. E o rei, então, o que ele fez? Ele tirou o seu anel, tirou o anel do seu dedo, e ele deu para Amã, dizendo que Amã poderia fazer com aquelas pessoas o que ele bem quisesse. Então Amã, resumindo aí a história, ele mandou emitir um decreto, escrito em nome do rei, ordenando que todos os judeus fossem mortos no dia 13 do mês de Adar, o mês chamado Adar, que é o 12º mês do calendário judaico. Enfim, essa ordem foi entregue e ela foi lida em todas as províncias do reino da Pérsia. Então estava ali uma trama feita para que todos os judeus fossem mortos numa determinada data, dia 13 do mês de Adar. Muito bem. Mardoqueu, quando ele ficou sabendo disso, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, que ele vestiu de pano de saco, enfim, em sinal de tristeza. E que também em todas as províncias havia entre os judeus um grande luto, porque todos eles ficaram sabendo que aquele decreto foi lido em todas as províncias. E chegou até Esther essa notícia, de que Mardoqueu estava triste, estava vestido de pano de saco, e ela ficou muito aflita. Então, ela fez o que? Ela mandou um dos eunucos falar com Mardoqueu para saber o que estava acontecendo. E aí Mardoqueu explicou o que estava acontecendo, não só explicou, mas enviou, através desse eunuco, uma cópia do decreto para Esther e pediu que ela fosse falar com o rei sobre isso. Falou, olha só o que aconteceu, o que a Amã está fazendo. Vai lá e conversa com o rei, senão a gente vai morrer. Só que Esther respondeu, através do eunuco também para Mardoqueu, dizendo que, pela lei, ninguém podia entrar na presença do rei a não ser que fosse convocado por ele, a não ser que fosse chamado por ele. Porque quem entrasse sem a licença do rei na presença dele seria morto, a não ser que neste momento o rei estendesse o seu cetro para a pessoa. Tá? Então Mardoqueu ele mandou avisar para Esther que ele fez até ele foi bastante incisivo, né, na forma que ele falou. Ele falou para ela o seguinte, ele mandou falar para ela o seguinte, falou, olha, Esther, o fato de você estar no palácio, você acha que isso vai fazer com que você também escape da morte? Ou seja, lembrando que ela também era judia. E disse também para ela o seguinte, que se ela ficasse calada diante daquela situação toda, ele sabia que socorro, que livramento viria de outra parte para os judeus. Ou seja, ele tinha fé, ele sabia que Deus de alguma forma ia se manifestar para livrá-los daquela situação. Só que se Esther não fizesse nada em relação a isso, ela pereceria e toda a família dela, enfim. E depois, Mardoqueu ele colocou uma questão para a reflexão dela. Olha que coisa bacana, mas ele disse o seguinte, olha, quem sabe você não tenha sido colocada aí, ou seja, quem sabe você não tenha virado, você não tenha sido feita rainha, justamente para nos ajudar numa situação como essa. Então ele colocou ela para refletir acerca daquela situação. Ou seja, Mardoqueu ele estava colocando em questão o fato dela estar ali no palácio, provavelmente para poder ser usada como um instrumento nas mãos de Deus para que os judeus eles não viessem a perecer. Então, uma outra pergunta que fica aqui para a nossa reflexão é: nós temos sido instrumentos nas mãos de Deus, nos locais aí em que Deus nos coloca, no trabalho, na escola, na igreja, no nosso lar, na nossa vizinhança, enfim. Nós temos sido efetivamente instrumentos nas mãos de Deus, nós temos essa consciência de que Deus muitas vezes nos coloca em posições para nos usar como instrumentos conforme a sua vontade. Nós temos que ter esse tipo de consciência. Então a Bíblia diz que Esther, ela manda dizer para Mardoqueu que ele reunisse os judeus ali de Suzã e juntamente com ele para que eles orassem e para que eles jejuassem por ela durante 3 dias e que ela também, as empregadas dela do palácio, também iam fazer a mesma coisa. E depois disso ela iria falar com o rei, mesmo sendo essa atitude contrária à lei.
Ela disse, inclusive, que se fosse para ela morrer por causa disso, que ela morreria, que ela estaria disposta ali a morrer. Então vejam a diferença, irmãos. Depois que Mardoqueu conversou com ela, inicialmente ela falou, puxa, eu não posso fazer nada, porque é contra a lei, eu não posso ir na presença do rei, eu posso ser morta. Depois que ela refletiu em cima daquilo que Mardoqueu falou, ou seja, de que Deus viria com providência de outra forma, mas que ela pereceria e que dela poderia estar ali justamente para poder ser usada por Deus para socorrê-los, ela repensou a situação e falou, tá bom, então junta todos os judeus aí, ora, jejua por mim, eu vou jejuar e orar aqui também, junto com as mulheres, depois eu vou falar com o rei, mesmo que isso me custe a vida, mesmo que eu precise morrer por causa disso. Irmãos, Esther, ela entendia que, humanamente falando, aquela crise não tinha solução, mas ela sabia da importância do jejum e da oração nesse tipo de momento. E nós, irmãos, quando passamos por situações ruins, por grandes problemas, nós devemos sempre nos lembrar também da importância da oração e do jejum como instrumentos, como ferramentas para se clamar a Deus aí por sua intervenção, na verdade, clamando ele através da oração e o jejum como um complemento aí que fortalece o nosso espírito, porque ele acaba enfraquecendo a nossa carne. Então, o nosso canal de comunicação com Deus é como se ficasse maior, né? Enfim, então nós temos que entender também a importância disso. E a Bíblia diz então que depois do terceiro dia, que foi aquele período estabelecido para jejum e para oração, que Esther, ela vestiu suas vestes reais e ela foi até o pátio de dentro do palácio, em frente ao salão que o rei ficava, em frente ao salão nobre do rei. E o rei estava assentado ali. E depois que o rei viu a rainha Esther, era aquele momento da decisão. Ela poderia ser morta por causa daquilo, ou o rei poderia estender o seu cetro, ela não seria morta. Então a Bíblia diz que ela alcançou graça aos olhos do rei, então ele apontou seu cetro para ela, para Esther, e ela veio até a presença do rei e tocou na ponta do cetro do rei. E ela, irmãos, a rainha Esther, ela usou de sabedoria para falar com o rei. Ela não começou dizendo nada sobre a trama que a Amã tinha feito. Ela não falou sobre isso naquele momento. Ela apenas disse para o rei, depois dela ser questionada pelo rei sobre qual era a petição dela, ela disse que ela queria simplesmente convidar o rei e convidar a Amã também para um banquete que ela prepararia para eles naquele mesmo dia. Então, o rei ele mandou chamar Amã e ambos participaram do banquete de Esther. E o rei, então, durante o banquete, eu já tinha bebido vinho, enfim, ele perguntou para Esther o que ela queria. Ele falou, me diz qual que é a sua petição, o que você quer, até metade do meu reino, enfim, dizendo que ela podia pedir o que ela quisesse. E ela, então, novamente com sabedoria, ela disse apenas que ela queria que o rei e que Amã fossem novamente num outro banquete que ela faria no dia seguinte. E durante este outro banquete, aí ela diria para o rei qual era a petição dela. Então nós vemos aqui, irmãos, que ela foi até a presença do rei, só que ela foi com sabedoria. A sabedoria, irmãos, ela é muito importante. Nós, como cristãos, nós devemos sempre agir com sabedoria diante das diversas situações em que passamos aí no nosso dia a dia. E aí alguns podem até perguntar, tá, mas se a pessoa não tem sabedoria, o que ela tem que fazer? Aí a resposta, irmãos, a Bíblia nos dá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha só aí na tela dos irmãos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então está aqui a receita. Tem falta de sabedoria? Pede para Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Então está aqui a resposta. E a Bíblia diz que Amã ele saiu daquele banquete muito feliz e muito orgulhoso. Por quê? Porque ele tinha sido convidado exclusivamente ali, ele e o rei, para um banquete que a rainha ofereceu. E aquilo para uma pessoa egocêntrica, para uma pessoa soberba, como Amã, era algo assim grandioso, era algo importante para ele. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou perto da entrada do palácio, quem que ele viu ali? Ele viu Mardoqueu. E aí ele se enfureceu de novo, porque Mardoqueu não se curvou diante dele. Repare, irmãos, ele estava feliz, ele estava contente por aquilo que era uma honraria para ele, de estar junto com o rei num banquete com a rainha. Aquele momento de alegria se tornou novamente em tristeza, só pelo fato de um funcionário do palácio não se curvar diante dele.
Então, a Bíblia diz que ele foi para sua casa, que ele mandou chamar seus amigos, mandou chamar sua esposa também, que chamava Zeres, e ele começou a falar com ele sobre a sua riqueza, sobre seus filhos, sobre o cargo que ele tinha no palácio do rei, e também sobre o fato de ser a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei num banquete que ela havia preparado para ele. Ele contou que ele tinha participado daquele banquete naquele dia e que ele havia sido convidado para participar de mais um no dia seguinte. Ele disse também que mesmo com tudo isso, com toda essa regalia, enfim, ele não ia ficar satisfeito enquanto ele estivesse vendo Mardoqueu sentado na entrada do palácio. Ou seja, ele estava falando o seguinte, ó, eu posso ter tudo, mas eu não vou ser feliz, não vou ser completamente feliz enquanto eu estiver vendo esse cara no palácio, porque não se curva diante de mim. Então a Bíblia diz que a sua esposa, Zeres, e os seus amigos, então disseram para que ele mandasse fazer uma forca bem alta, e que no dia seguinte ele aproveitasse que ele estaria ali na presença do rei e que ele pedisse para que o rei mandasse enforcar Mardoqueu, que assim ele poderia ir feliz para o banquete com o rei, porque Mardoqueu estaria morto. Então Amã, ele gostou daquela ideia e ele mandou fazer assim, ele mandou construir aquela forca. Então nós vemos que Amã, ele já tinha tramado ali uma conspiração para que os judeus fossem mortos e que com isso ele conseguiu fazer com que fosse editado ali um decreto, né, determinando que no dia 3 do 12º mês, no mês de Adar, os judeus fossem mortos. Então já estava com a data certa para matar os judeus, e agora ele já estava tramando para poder enforcar Mardoqueu numa forca que ele havia mandado construir ali perto da casa dele. Então estava ali a conspiração contra o povo judeu. Agora nós vamos então ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a vitória do povo de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que naquela mesma noite, ou seja, teve o banquete junto com Amã, né, o banquete que a rainha Esther preparou, o primeiro banquete. Naquela mesma noite, o rei, ou seja, no dia anterior ainda ao segundo banquete, o rei ele perdeu o sono. Então o que ele fez? Por estar sem sono, ele mandou buscar o livro das crônicas, que tinha ali o relato de toda a história do reino, tudo o que acontecia no reino, e pediu para que lessem esse livro para ele. Então, os empregados chegaram, eles leram uma parte que dizia que Mardoqueu ele tinha descoberto o plano de Teres e Bigtan para que matassem o rei. Então o rei, ouvindo aquilo, o rei perguntou o seguinte, falou, o que foi feito para esse tal de Mardoqueu em honra pelo que ele fez por mim? E aqueles servos que estavam lendo o livro das crônicas disseram que, olha, rei, aqui não consta que foi feito nada, ou seja, não foi feito absolutamente nada a respeito disso para que Mardoqueu fosse honrado por aquilo que ele fez. Então estava registrado o ato de bondade de Mardoqueu, mas ele não havia recebido nada em troca. Irmãos, da mesma forma que o feito de Mardoqueu estava registrado no livro das crônicas, tudo que nós fazemos também está registrado, só que não diante do rei, de um rei terreno, mas diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E um dia nós seremos recompensados por essas coisas boas que fazemos, seja aqui em vida nesta terra, ou seja na eternidade. Tudo aquilo que fazemos também é registrado diante do Senhor. Então a Bíblia nos leva a entender que aquilo incomodou o rei. Falou, poxa, como alguém pode ter feito isso para o rei e não ter sido recompensado? E olha só que interessante, irmãos. A Bíblia diz que justamente nesse instante tinha entrado no pátio, ao lado do quarto do rei, Amã. Ele tinha entrado ali naquele intuito de pedir para que o rei mandasse enforcar Mardoqueu na forca que ele tinha mandado construir, seguindo aquela orientação dos amigos e da esposa dele. Então ele foi para lá para pedir isso para o rei, para quê? Para que Mardoqueu morresse e depois, quando ele fosse no banquete da rainha, ele fosse mais feliz por causa disso. Então, o rei perguntou para os funcionários, falou, quem é que está no pátio? Aí falaram, é Amã que está ali, que acabou de chegar. Então o rei mandou que Amã entrasse na presença dele, e antes que Amã pudesse dizer qualquer coisa, o rei olhou para ele e perguntou o seguinte, falou, Amã, o que eu posso fazer para agradar um homem que eu queira honrar? Ah, irmãos, aquilo pareceu música aos ouvidos de Amã, mas ele pensou, pelo fato de ser soberbo, orgulhoso, egocêntrico, ele pensou o seguinte, falou, o rei só pode estar falando de mim, o rei está querendo me honrar de alguma maneira.
Então, a mãe ele falou o seguinte para o rei, falou, rei, para você honrar esse homem que você quer honrar, eu acho que o rei deveria fazer o seguinte, manda trazer a veste real, manda também trazer o cavalo que o rei costuma montar, e então entrega essa veste e o cavalo para um dos seus altos oficiais. E aí ordena para esse oficial que ele vista esse homem que o senhor quer honrar com essas vestes, e que depois faça com que esse homem monte no seu cavalo, e que esse alto oficial ele saia pelas ruas da cidade, pelas ruas aqui da capital, puxando o cavalo e também dizendo em voz alta nas ruas da cidade que aquilo era o que o rei fazia por um homem que ele queria honrar. Então Amã deu essa ideia achando que isso seria feito para ele. Ele achava que o rei queria honrar, era ele. E o rei, então, disse para fazer exatamente aquilo. Ele gostou da ideia de Amã. Falou, então, Amã, faz o seguinte, vamos fazer exatamente isso que você falou. Você vai pegar e você, como alto oficial, você vai fazer isso para honrar a Mardoqueu. Então você vai fazer essa honraria, ou seja, você vai vestir a veste real nele e você vai ficar puxando o cavalo e fazendo essa declaração em voz alta nas ruas da cidade. E o rei ainda disse que Amã ele não podia se esquecer de nada do que deveria ser feito, ou seja, de cada detalhe. Enfim, Amã obedeceu e fez conforme o rei falou, e Mardoqueu ele foi honrado. Irmãos, vejam que Amã foi até a presença do rei para pedir que mandasse enforcar Mardoqueu. Porém, o que aconteceu é que Amã, o inimigo que queria a morte de Mardoqueu, teve que andar pelas ruas se expondo e honrando a Mardoqueu. Glória a Deus por isso. E aqui, para nossa reflexão, irmãos, nunca devemos deixar de fazer o bem, inclusive para os ímpios, crendo que é o Senhor quem nos recompensará. Ou seja, nós nunca podemos deixar de fazer o bem, mesmo que a gente não tenha recompensa. Nós não podemos fazer esperando recompensa, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, misericordioso e ele é justo também. Bom, a Bíblia diz que após isso, qual que foi a atitude de Mardoqueu? Ele voltou para a porta do palácio. E Amã, ele correu para sua casa envergonhado, triste e com a cabeça coberta. E olha só o que a Bíblia nos diz que aconteceu quando Amã chegou na sua casa, está lá em Esther 6,13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Vejam, irmãos, que diferente dos comentários que sua esposa e seus amigos fizeram anteriormente, agora eles reconheceram que Amã não prevaleceria sobre Mardoqueu, que era judeu, ou seja, fazia parte do povo de Deus. Então a pergunta que fica é: os ímpios, eles têm percebido a atuação de Deus em nossas vidas? Como é que nós somos reconhecidos pelo inimigo? Como servos de Deus e que é Deus quem peleja por nós? Enfim, nós temos que pensar nesse tipo de situação. A Bíblia diz que eles ainda estavam conversando lá na casa de Amã, Amã triste com tudo o que aconteceu, e nesse momento chegaram os eunucos do rei para levar Amã até o banquete que a rainha Esther tinha preparado, ou seja, aquele segundo banquete. Então chegou o pessoal e falou: Amã, vamos embora porque está na hora do banquete, a rainha e o rei vão estar te esperando. Então levaram Amã até lá. E estando ali o rei e Amã no banquete bebendo vinho, o rei, como de costume, perguntou novamente para Esther qual que era a petição dela, uma vez que ela tinha dito que naquele segundo banquete ela revelaria o que ela queria. E ela então disse para o rei que ela queria que o rei salvasse a vida dela e do seu povo, porque tanto ela quanto o seu povo haviam sido vendidos para serem mortos. Então o rei naquele momento perguntou, falou: quem que é o homem que quer fazer isso? Quem é esse homem e aonde ele está? O rei quis saber naquele momento. Então Esther apontou para Amã e falou: olha, esse homem é Amã. Então naquele momento a trama de Amã tinha sido denunciada. Aquilo que estava oculto foi revelado, como nos diz a palavra de Deus em Lucas 12:2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Irmãos, muitos fazem coisas erradas, às vezes as escondidas, achando que ninguém vai ficar sabendo.
Só que se trata aí de um pensamento errado, pois um dia todos os pecados virão à tona. Enfim, foi o que aconteceu, isso é o que nos diz o versículo, e foi o que aconteceu naquele caso com Amã. E a Bíblia nos diz que o rei ficou furioso, que ele se levantou naquele momento, ele saiu daquele ambiente, ele foi lá para o jardim. E Amã, então, ele ficou desesperado, porque ele sabia que o rei ia castigá-lo. Então, o que ele fez? Ele começou a rogar a Esther para que salvasse sua vida. Ele acabou ali se jogando no leito onde ela estava, para pedir por misericórdia. E nesse instante que ele se jogou, o rei voltou do jardim. E ele, vendo Amã ali sobre o leito que Esther estava, ele achou que Amã pretendia desonrar a rainha ali na frente dele. Ele falou, poxa vida, além de aprontar tudo isso, ele ainda vai querer desonrar a minha esposa ali na minha frente? Então nisso vieram ali os empregados do rei e cobriram a cabeça de Amã. E um dos eunucos, que fez isso, que mandou cobrir a cabeça de Amã, ele disse para o rei que perto da casa de Amã tinha uma forca que Amã tinha mandado construir para enforcar Mardoqueu, para enforcar o homem que tinha salvado a vida do rei. Então o que o rei fez? O rei pegou e ordenou que Amã fosse enforcado naquela mesma forca que havia sido construída para enforcar Mardoqueu. Bom, Mardoqueu então, a Bíblia nos diz que ele foi apresentado ao rei, porque Esther contou para o rei que Mardoqueu era seu parente. E a Bíblia diz que o rei então ele tirou o anel que ele tinha dado para Amã e deu esse anel para Mardoqueu. E a rainha Esther, então, nesse momento, ela suplicou, chorando ali, diante do rei, para que fosse anulado aquele decreto que ordenava a morte de todos os judeus pelo reino da Pérsia. Então o rei disse para ela o seguinte, falou, olha, uma ordem que é dada por um rei, ela não pode ser cancelada depois de assinada e carimbada ali, né, selada com o anel real. Não, ou seja, ele não podia cancelar aquela ordem que fora dada, mesmo sendo uma trama de Amã. E o rei então disse para que eles escrevessem qualquer outro decreto ali acerca dos judeus, que eles assinassem em nome do rei e selassem com o anel. Em outras palavras, ele falou assim, eu não posso cancelar o outro, mas se vocês quiserem fazer um outro edito, um outro decreto, podem fazer. Então Mardoqueu ele mandou editar um decreto dizendo que todos os judeus eles pudessem se organizar e se defender de quaisquer pessoas que os atacassem. E assim foi feito e o decreto foi publicado. Em todas as províncias, irmãos, em que chegava o decreto, os judeus eles se alegravam. E não somente isso, mas olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz lá no capítulo 8, versículo 17, que muitas pessoas se tornaram judeus depois desse decreto. Ou seja, houve conversão de pessoas. E aí uma pergunta para a nossa reflexão é, quando nós temos vitórias da parte de Deus, isso também leva ímpios que observam isso a se converter também? Enfim, que nós venhamos a pensar nisso. Então, apenas para resumir, irmãos, para não estender muito, chegado aquele dia marcado para que os judeus fossem mortos, ou seja, no dia 13 do 12º mês, do mês de Adar, eles se juntaram, eles se organizaram, eles se defenderam e eles é quem mataram seus inimigos, obtendo ali uma grande vitória, né, uma vitória e que também os levou a uma grande comemoração depois dessa vitória. E após essa comemoração, a Bíblia relata que Mardoqueu ele foi exaltado pelo rei Assuero, se tornando aí um homem poderoso, praticamente tomando ali a posição que era de Amã. E um ponto muito interessante, irmãos, se refere à postura de Mardoqueu depois que ele foi exaltado pelo rei Assuero. Olha só o que a Bíblia nos diz lá no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, ou seja, ele acabou assumindo a posição de Amã. E grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então nós vemos aqui que Mardoqueu ele não se tornou soberbo, ele não usou muito pelo contrário, ele usou sua posição para abençoar o seu povo. Ou seja, é diferente de Amã, ele não era egoísta, mas ele era altruísta. Altruísta. Tá? Então essa foi a postura dele depois que ele foi exaltado. E aí fica uma outra pergunta para a nossa reflexão.
Quando Deus nos abençoa, nós somos altruístas, nós abençoamos outras pessoas ou nós nos tornamos egoístas pensando somente em nós mesmos? Ou seja, a pergunta está na tela dos irmãos. Nós temos sido altruístas quando Deus nos exalta e nos abençoa? Enfim, e assim o povo de Deus ele obteve vitória, vitória total ali diante dos inimigos. Bom, irmãos, tendo entendido aí de forma abrangente e superficial sobre a história de Esther, nós vamos agora para o próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a chamada festa do Purim, porque um dos objetivos, nós vimos dois propósitos no livro de Esther. Um era mostrar a providência de Deus, né, para evitar o extermínio dos judeus, e outra também é o registro da festa do Purim. Bom, vamos apenas então entender aí alguns aspectos desta festa. Então, para recordar, inicialmente nós tivemos a conspiração através de Amã para matar os judeus, conforme nós vemos ali em Esther 3,13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem o seu despojo. Então nós vemos aqui aquele decreto, apenas para relembrar, que foi através de Amã que induziu o rei a permitir que fosse soltado esse decreto para que no dia 13 do 12º mês, para que matassem todos os judeus, e não somente isso, mas que pegassem tudo aquilo que eles tinham como despojo para o reino, para o palácio real. Então nós tivemos primeiramente a conspiração. Depois nós vimos também que o povo judeu, depois de todo aquele episódio em que Mardoqueu foi exaltado, foi feito um segundo decreto, que eles se organizaram, eles destruíram os inimigos que tentaram matá-los e eles obtiveram uma vitória. E teve também uma comemoração dessa vitória do povo sobre os inimigos, conforme nós vemos em Esther capítulo 9, versículos 17 e 18. Olha só, sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Então nós vemos aqui a comemoração do povo judeu depois da vitória que eles tiveram sobre os inimigos, tá? Depois os irmãos vão entender direitinho que essa festa do Purim. Eu só estou fazendo uma recapitulação para poder contextualizar esse tema da festa. E por fim, nós tivemos um decreto referente aí à oficialização das datas para comemoração todos os anos, né, em lembrança aí daquela vitória, conforme nós vemos em Esther capítulo 9, versículos 20 a 22. Olha só. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então nós temos aqui o decreto oficializando a comemoração daquele grande feito, da vitória sobre os inimigos. Então agora nós vamos entender de onde vem, primeiramente, de onde vem o nome Purim. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Esther, capítulo 9, versículos 24 e 26. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado Pur, isto é, a sorte para assolar e destruir. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Irmãos, reparem que Amã, antes dele decidir a data em que os judeus seriam mortos, ele lançou o Pur. Pur significa sorte, é como se ele tivesse jogado sorte para definir aquela data. E devido a isso, eles chamaram aquela festa de comemoração dos judeus de Purim. Purim por quê? Porque é o plural de Pur. Então daí veio o nome Purim. Então significa pur é sorte, então Purim significa sortes, porque é o plural.
Então, irmãos, apenas para resumir, Purim é o plural de Pur, nós já comentamos que significa sorte, né? Pur é sorte, então Purim significa sortes. E trata-se aí da festa judaica em comemoração. A festa do Purim é a festa judaica em comemoração à salvação dos judeus em relação àquela trama que Amã tinha feito para que eles fossem mortos. E esta festa, ela ocorre nos dias 14 e 15 do mês de Adar, que é o 12º mês do calendário judaico. Se fosse transpor para o nosso calendário, começaria aí esse mês de Adar a partir do final do mês de março, aproximadamente. Irmãos, os dias 14 e 15 são devido ao fato dos judeus terem matado os inimigos no dia 13 nas províncias, né, comemorando no dia 14, e no caso de Suzã, eles mataram os inimigos no dia 13 e também no dia 14, e eles comemoraram no dia 15. Portanto, ficou decretado aí que os dias 14 e 15 seriam para a comemoração dessa chamada festa do Purim. Bom, tendo entendido aí sobre a festa do Purim, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre alguns dos predicados de Esther e de Mardoqueu. Então vamos lá, vamos iniciar primeiro vendo alguns predicados de Mardoqueu. Então um dos predicados de Mardoqueu era a bondade. Olha só a Bíblia, o que ela nos diz em Esther 2,7. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Veja, irmãos, que ele adotou sua prima como filha, mesmo sem obrigação nenhuma. Então ele demonstrou uma bondade para com sua prima e filha do seu tio. Outro predicado que nós vemos aí em Mardoqueu é a fidelidade. Olha só onde é que a Bíblia nos comprova isso. Esther 3:2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Irmãos, Mardoqueu, como judeu, ele era fiel a Deus. E ele não se prostrava diante de outras pessoas. Mesmo sabendo dos riscos, pelo fato de Amã ser o segundo homem mais poderoso do reino naquela ocasião, mesmo sabendo do risco de morrer por causa dessa questão, ele não deixou de ser fiel a Deus, ele não se prostrou diante de Amã. Um outro predicado aí de Mardoqueu é a prudência. Olha só o que a Bíblia nos diz em Esther 2:10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então, Mardoqueu ele fez o quê? Ele aconselhou Esther de forma prudente para que ela não revelasse que ela era judia, que ela fazia parte do povo judeu, para que ela não tivesse problema, né, pelo fato de ser judia. Então, ele era prudente. Um outro predicado de Mardoqueu, a humildade. Olha só o que a Bíblia nos diz em Esther 6, 11 e 12, capítulo 6, versículos 11 e 12. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa angustiado e coberta a cabeça. Irmãos, reparem que depois de todas as honrarias que ele recebeu, que Mardoqueu, né, recebeu, ele simplesmente voltou para o seu posto na porta do palácio. Ele não demonstrou nenhum tipo de soberba ou de arrogância, bem diferente de Amã, né, quando ele foi exaltado pelo rei. Então acabou a honraria, acabou. Então ele voltou para o posto dele lá na porta do palácio, simples assim. Outro predicado de Mardoqueu que nós vemos é a lealdade, conforme está lá em Esther 2, 21 a 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Enfim, Mardoqueu, ele, sabendo da conspiração, ele foi leal ao rei, diante de uma trama ali que existia para matar o rei. Mesmo sendo um rei pagão, ele foi leal ao rei. Outro predicado de Mardoqueu era a fé. Vejam só o que a Bíblia diz em Esther 4, 13 e 14.
Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal como este chegaste a este reino? Para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, aqui a gente não precisa nem comentar muito. Vejam que Mardoqueu ele deixou claro que se Esther não fosse falar com o rei em favor dos judeus, que o socorro ia vir de outra parte. Ele tinha convicção disso. Então, isso demonstra que ele era um homem de fé. Outro predicado de Mardoqueu, o altruísmo, olha o que a Bíblia nos diz em Esther 10:3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Veja, irmãos, que depois dele se tornar um homem poderoso no reino da Pérsia, né, do rei Assuero, ele não deixou de ajudar o seu povo, trabalhando aí para o bem-estar dos judeus, ou seja, ele não foi egoísta, ele não pensou somente em si, mas ele pensou no seu povo também. E outro predicado de Mardoqueu era a coragem. Coragem. Olha só o que a Bíblia nos diz em Esther 3:3 e 4. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Bom, nós já falamos sobre isso também. Mardoqueu, mesmo ele correndo o risco de vida, ele não cumpriu com a ordem do rei de se prostrar diante de Amã. Ou seja, isso aqui tem a ver com a lealdade dele, com a lealdade, não, com a fidelidade para com Deus. Mesmo sabendo que ele corria risco de vida, ele foi corajoso, ele não cumpriu aquela ordem do rei, mesmo ele sendo leal ao rei, porque ele sabia que aquilo era uma ordem que ia e vinha de encontro, ela era contrária àquilo que ele professava como fé. Então ele não se prostrou. Então ele era um homem de coragem. Agora nós vamos ver alguns dos predicados de Esther. Nós vimos de Mardoqueu, agora vamos ver alguns de Esther. O primeiro deles, obediência. Olha só o que nos diz a Bíblia em Esther 2:10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então nós vemos aqui claramente que ela obedecia aos conselhos de Mardoqueu, ela era obediente. Outro predicado de Esther, a humildade. A Bíblia diz em Esther 2:20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mardoqueu como quando a criara. O que isso tem a ver com humildade, irmãos? Irmãos, reparem que mesmo depois que ela se tornou rainha, ela continuou obedecendo aos conselhos de Mardoqueu, ou seja, ela não ficou soberba por ter se tornado rainha. Ela não agiu, por exemplo, assim, agora eu virei rainha, eu não preciso mais obedecer a Mardoqueu, eu vou fazer o que eu bem entender, aquilo que eu entender que melhor me convier. Não, ela continuou sendo humilde. Outro predicado de Esther era simpatia. Olha só o que nos diz a Bíblia em Esther 2:15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Então nós vemos aqui que ela conquistava as pessoas devido ao quê? Devido à sua simpatia. Outro predicado de Esther era sabedoria, conforme nos diz a Bíblia em Esther 5:7-8. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Bom, não vou comentar muito aqui, porque nós já falamos bastante sobre isso. Nós vimos que ela se comportou com muita sabedoria diante da presença do rei. E isso em mais de uma situação, não foi numa situação somente. Um outro predicado dela, altruísmo. A Bíblia diz lá em Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento.
Irmãos, depois de se tornar rainha, ela poderia, por exemplo, ter esquecido do seu povo, dela ter pensado somente em si mesma, mas não foi isso que ela fez. Ela era altruísta, ela não pensava somente em si, mas ela pensava no seu povo também. Outro predicado de Esther, a fé, está lá em Esther 4, 15, capítulo 4, versículos 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então nós vemos aqui que ela pede para que seja feito um propósito de jejum e oração em seu favor, crendo aí, obviamente, como nós já comentamos, que essas são armas importantes para a vitória. Então ela tinha fé. Um outro predicado da rainha Esther também era coragem. Olha só o que nos diz a Bíblia em Esther 5:1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então aqui nós temos a parte em que Esther, mesmo sabendo que corria risco de vida, ela foi até a presença do rei. Então ela foi corajosa. Enfim, irmãos, nós temos aqui alguns dos predicados de Mardoqueu e de Esther, aqui unidos aí na mesma tela. Então a pergunta que fica é: nós como cristãos, nós temos esses predicados? Ou seja, nós somos bondosos? Nós nos predispomos a ajudar outras pessoas? Nós temos sido fiéis para com Deus? Nós somos prudentes na nossa forma de agir, nossa forma de falar, nós somos humildes como pessoas, enfim, somos pessoas de fé, temos sido altruístas ou temos sido egoístas, dependendo do momento, nós somos simpáticos, nós somos corajosos, enfim, são predicados que são vistos em Mardoqueu e Esther e que devem ser vistos também em todos os cristãos. Então fica aí para nossa reflexão. E aqui nós temos um ponto comum aos dois, tanto a Esther quanto a Mardoqueu. Ambos entendiam a importância do jejum, da oração e não somente isso, mas das atitudes. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos não entendem a importância do jejum e da oração. E alguns que entendem, eles oram, jejuam, mas eles acabam não tendo nenhuma ação em seguida. Nós temos que orar, nós temos que jejuar e nós temos que ter atitudes. Obviamente, atitudes sempre sob a orientação do Espírito Santo. Bom, vamos agora ao próximo tópico, onde nós veremos a providência de Deus na história de Esther. Bom, como nós comentamos, apesar de Deus não ser mencionado diretamente no livro de Esther, nós percebemos a ação de Deus em vários momentos diferentes, como, por exemplo, vamos comentar aqui alguns momentos que a gente vê a ação de Deus. Primeiro, na recusa de Vasti ir à presença do rei. O fato da rainha Vasti não obedecer à ordem do rei de estar na tua presença, sabendo inclusive dos riscos que ela corria, aquilo já foi providência divina, foi Deus quem colocou no coração dela para não obedecer ao rei naquele momento. Um outro momento que nós vemos a providência de Deus também, na escolha de uma judia como rainha. Tantas mulheres naquele reino, tantas mulheres bonitas, formosas, ele escolheu justamente uma mulher que fazia parte do povo de Deus. Outra providência divina na descoberta da conspiração contra o rei. Poxa, Mardoqueu estava no lugar certo, na hora certa, para ouvir a respeito da conspiração. Muita coincidência seria, não era coincidência, era providência de Deus também, para que ele descobrisse aquilo, para que ele contasse para Esther, que contasse para o rei, para que o rei não fosse morto, para que posteriormente o rei viesse a honrar a Mardoqueu. Um outro momento, um outro fato que nós vemos aí a providência divina foi na concessão do favor à rainha Esther. O que é isso, irmãos? Naquele momento que a rainha Esther, arriscando sua vida, que ela foi até a presença do rei,
que ela poderia ter morrido porque o rei não havia convocado, que o rei estendeu o seu cetro para ela e ela colocou a mão na ponta do cetro do rei. Então, foi uma concessão de favor por parte do rei à rainha Esther. Também vemos a mão de Deus para que isso tivesse acontecido. Um outro ponto que nós vemos também a providência de Deus na insônia do rei e na descoberta que Mardoqueu lhe salvou a vida. Irmãos, o rei teve insônia justamente na noite anterior ao dia que Amã iria pedir para que Mardoqueu fosse enforcado. Ele perdeu o sono naquele dia e pediu para que lesse o livro das crônicas, viu que Mardoqueu não foi honrado, enfim, também foi providência de Deus. Outro momento da providência de Deus, no momento em que Mardoqueu foi honrado. E olha que interessante, ele foi honrado no momento que Amã foi falar com o rei para que ele fosse enforcado. Deus foi lá e reverteu a situação. Ao invés da forca, ele foi honrado pelo rei. E Amã foi quem teve que fazer essas honrarias. O homem que queria matá-lo teve que honrá-lo. Um outro fato da história de Esther, onde nós vemos a providência de Deus também, na ajuda a Esther e ao povo judeu pelo rei. Ou seja, o rei ele poderia não ter feito nada para ajudar Esther e para ajudar o povo. Ele poderia ter simplesmente mantido o decreto e falar, olha, pede outra coisa que eu não posso fazer absolutamente nada. Então foi providência de Deus ele permitir que fosse emitido um outro decreto para que os judeus pudessem se defender. Ele deu liberdade para que Mardoqueu escolhesse o que pudesse ser feito naquele momento. E um outro momento que nós vemos aqui a providência divina também na história de Esther foi na exaltação de Mardoqueu, que era alguém que estava na porta do rei, trabalhava no palácio, alguém que iria ser morto, já estava com a morte decretada e que acabou tomando o lugar de Amã, se tornando ali o segundo homem do reino da Pérsia. Então nós vemos vários pontos aqui onde, apesar de Deus não ser declarado na Bíblia, o nome de Deus não aparecer, mas nós vemos o agir de Deus em vários momentos da história do livro de Esther. Aí, quem não entende de coisas espirituais pode acreditar que tudo isso, que todos esses fatos comentados, eles podem ter sido, por exemplo, mera coincidência. Será que foram realmente coincidência? Será que tudo aquilo que nós vimos no slide anterior foi coincidência? Será que foi sorte, né, como alguns dizem, sorte do destino? Será que foi por méritos pessoais que tudo aquilo aconteceu, que toda a vitória se deu ao povo de Deus? Muitas pessoas podem pensar dessa forma, mas nós sabemos que não foi nada disso, mas sim foi a providência de Deus em cada detalhe da história de Esther. Como o comentarista, inclusive, diz na revista, o pastor Leonardo Cabral, providência, que é a junção das palavras pró, que significa antes, antecipadamente, e também a palavra vidência, ou vidência, que significa ver. Então, providência de Deus significa que Deus vê tudo antecipadamente. Então, nós temos aqui algo relacionado com um dos atributos de Deus, que é a sua onisciência. Tá? A onisciência é a capacidade de Deus de saber de todas as coisas. E esse atributo ele traz consigo também a chamada presciência, que é a capacidade de Deus em saber de todas as coisas antes mesmo que elas ocorram. Então nós vemos, enfim, para resumir, a providência de Deus em cada detalhe na história de Esther. Bom, irmãos, vamos então agora à nossa conclusão. Esther e Mardoqueu foram exaltados e usados como instrumentos nas mãos de Deus para salvar e abençoar o povo de Deus. Da mesma maneira, é em nossas vidas onde Deus pode nos colocar em posições para nos abençoar, mas, acima disso, para nos usar como instrumentos de bênção para outras pessoas. Bom, irmãos, eu termino aqui deixando uma pergunta. Será que temos sido instrumentos nas mãos de Deus nas diversas áreas de nossa vida? Nós temos sido usados como canal de bênçãos para outras pessoas? Enfim, que nós venhamos a pensar nisso sempre, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final aí de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.